E mortes ocorridas em confrontos com forças policiais aqui em Londrina cresceram 56% em um ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público do Paraná em uma coletiva, um balanço de mortes em decorrência de confrontos com policiais. Ao longo de 2022, no Paraná, foram registradas 488 mortes, um aumento de 17% em relação aos registros de 2021, quando foram registradas 416 mortes pelo mesmo motivo. Pelos dados apresentados, Londrina foi a segunda cidade do estado que mais registrou mortes em confrontos policiais. Na cidade foram registradas 50 mortes durante todo o ano, um aumento de 56% se comparado a 2021, quando tivemos aí 32 mortes. Uma elevação bem grande. O levantamento traz também mortes em confrontos com guardas municipais e policiais civis. As duas corporações juntas foram responsáveis por 5 mortes, das 488 registradas. Em Londrina, não há registro de mortes em confronto com a guarda municipal, isso no ano passado. O coordenador do GAECO no Paraná, o procurador Leonir Batiste, diz que o Ministério Público está em constante contato com as forças de segurança do Estado para reduzir a violência nessas abordagens policiais. Uma situação a ponderar é que no segundo semestre, em relação ao primeiro, houve uma redução, como viram, de 250 para 233. A publicação aí é uma concentração de dados em que o Ministério Público toma sempre a medida seguinte: ao receber a comunicação de uma ocorrência, imediatamente o caso já é comunicado ao promotor de justiça, do júri, normalmente do respectivo local, e esse promotor, então, vai tomar as providências para apuração por parte da Polícia Civil, sem embargo de que possa acompanhar e verificar o próprio inquérito policial militar, mas é exigida uma apuração no inquérito civil, ou eventualmente esse promotor pode fazer ele próprio uma apuração por meio do procedimento investigatório criminal. O Ministério Público, naturalmente, procede dessa forma porque cada situação desta requer uma apuração. Muitas vezes a apuração é mais fácil, é mais simples, outras vezes ela é mais complicada. Mas, de qualquer modo, é importante, é essencial para uma sociedade saber as circunstâncias em que esse resultado morte ocorreu. O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui em Londrina, o tenente-coronel Nelson Villa, comentou sobre os dados apresentados. Para ele, isso ocorreu por conta de uma presença maior dos policiais nas ruas da cidade. A polícia não age agressivamente, até porque uma agressão é sempre um ato ilegal. O que existe é a utilização de força dentro dos limites da lei. Existem dois fatores que implicam diretamente esse tipo de resultado. Em primeiro lugar, a quantidade de equipes que, através de um choque de gestão, conseguiu o 5º Batalhão aplicar na cidade de Londrina ao longo de nosso comando. É notório, se você for à rua agora, por exemplo, você tem aproximadamente 50 viaturas rodando na cidade. Quando eu assumi o 5º Batalhão, nós teríamos no mesmo horário 5 viaturas. Então, uma pessoa que se aventura praticar um crime violento, como roubo, em regra é isso, né? Com arma de fogo, um grupo armado, ele vai ter dificuldade em se evadir da ação policial, porque a capacidade de cerco é muito maior. Se a capacidade de cerco é muito maior, a possibilidade de prisão em flagrante do autor do delito grave também aumenta. E se a tendência desse criminoso, até porque o delito que ele praticou é grave, é de assalto em regra, tá? A tendência dele é reagir contra a polícia, é de se esperar, é exigível de uma corporação preparada que ela tenha aptidão de suplantar as ações delitivas e a agressão ou iminente agressão injusta praticada por aqueles que estão atuando na criminalidade. Os dados do Ministério Público também mostraram o perfil dos envolvidos nos confrontos. 58% das pessoas que morreram nesse tipo de ação eram negras. E desde abril do ano passado,
O governo do Paraná está estudando a aquisição de 500 câmeras corporais para serem acopladas às fardas dos policiais militares. Mas uma data exata para a compra dos equipamentos ainda não foi dada. Em Londrina, desde o mês passado, todos os guardas municipais utilizam essa bodycam, né, acoplada ao colete à prova de balas. Bom, os números são realmente alarmantes, né? Porque quando você fala que você subiu 17% o número de mortes no Paraná e que em Londrina esse aumento foi de 56%, chama bastante atenção. O tenente-coronel Nelson Villa fala aí dessa presença, essa maior presença das viaturas na rua. É importantíssimo que a gente tenha a segurança nas ruas e tudo mais, né? Mas precisa aumentar 56% o número de mortes quando você trabalha mais, quando você tem uma gestão mais contundente, que coloca, ele falou que tinha 5 viaturas quando ele assumiu, hoje são 50, né, rodando. Será que a gente precisa aumentar 56% o número de mortes porque a gente está tendo um trabalho mais afetivo na rua? É uma questão a ser esclarecida, né? E outra coisa também, essa questão das câmeras, elas já estão sendo faladas há muito tempo. Me parece que está bem enrolado isso. Não, estamos pesquisando. Aí entrou um novo secretário, vamos ver, ele estava analisando. Mas isso não está saindo do papel, né? Parece assim que não tem um grande empenho que tem essas câmeras. A gente tem números do estado de São Paulo, onde reduziu muito esse número de mortes e até de abordagens mais violentas depois que foram colocadas essas câmeras, né? Isso eu acho que é uma segurança tanto para o policial quanto para as pessoas. 10 horas, 14 minutos.